tem certeza que você quer se aposentar? Bom, eu acredito que sim. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as principais mudanças que a reforma da Previdência trouxe para quem quer se aposentar no Brasil. Mas afinal, o que mudou? O que realmente está valendo? Como que isso impacta na sua vida e no dinheiro no seu bolso? As verdades que muitas pessoas não te contaram sobre a sua aposentadoria. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo de forma simples e objetiva. Então, vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que estão todos muito bem. Nesse vídeo, a gente veio trazer um vídeo que eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Bom, eu acho que você quer se aposentar, porque eu quero me aposentar. Então é importante que você entenda o que de fato está valendo hoje nas regras da aposentadoria depois da reforma da Previdência. Tá, gente? Então já para tudo que você está fazendo, já compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, pessoas que precisam dessas informações para sempre estarem à frente do INSS e se aposentar bem, se aposentar com dignidade, se aposentar recebendo o valor que lhe é devido. Hoje é importante que o cidadão ele se informe, que ele busque informações que o INSS não vai te dar, que o governo não vai te dar, e você precisa ficar atento a exatamente o que está acontecendo, o que vale, o que não vale, o que você tem direito e o que você não tem. E aqui nesse vídeo, como em todos os outros vídeos do nosso canal, a gente traz a verdade nua e crua para você ficar sabendo o que te interessa. Sem palavras difíceis, sem mimimi, apenas o que interessa, tá, gente? De forma clara e objetiva, como eu falei para vocês. Bom, a gente sabe que a reforma da Previdência ela foi aprovada lá em 2019, tá? E ela entrou em vigor em novembro do mesmo ano. E essa reforma toda alterou regras para quem se aposenta pelo regime geral, ou seja, pelo INSS, tá, gente? Que é o regime que é diferente do regime próprio dos servidores públicos, tá? Que é o que a gente chama de RGPS. Tá? Então essas mudanças afetam tanto quem já estava contribuindo antes da reforma, quanto quem começou a contribuir depois dessa reforma. Tá? Então muita gente acha que a reforma da Previdência lá de 2019 não afetou todas as pessoas. Sim, gente, afetou todas as pessoas que ainda não se aposentaram. Tá? Afetou muita gente, então é importante que vocês fiquem sabendo o que aconteceu. Seja você aposentado, seja você uma pessoa que ainda não contribui para o INSS, se você é uma pessoa que já contribui para o INSS, eu tenho certeza que o maior sonho do brasileiro, depois da casa própria, é a aposentadoria, né, gente? Porque a tão sonhada aposentadoria, depois da pessoa contribuir tantos anos, trabalhar tantos anos, se dedicar tantos anos para empresas, empregadores, até para o próprio governo, contribuindo, pagando seus impostos, o que a pessoa mais precisa é da sua aposentadoria, tá? A primeira mudança que a reforma da Previdência trouxe foi o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição para se aposentar. É o que eu sempre falo, a reforma da Previdência ela veio, infelizmente, prejudicando muitas pessoas, né? Comenta aqui embaixo nos comentários, você já é aposentado, você ainda não é aposentado? Eu gosto muito de entender e conversar um pouquinho com vocês aqui nos comentários. Fala pra mim se você acha que a reforma da Previdência veio para prejudicar ou para ajudar o brasileiro. Eu vejo claramente, na prática aqui no escritório, que infelizmente a reforma da Previdência ela veio sim prejudicando os brasileiros, né? E favorecendo o INSS. Então, infelizmente, a gente tem que jogar as regras do jogo deles, mas é importante que a gente saiba quais são essas regras, né, gente? Então, houve aí esses aumentos, tá? Tanto no regime geral quanto no regime próprio, tá? Então, foram mudanças que abrangeram todos os trabalhadores de modo geral, tá? Antes, era possível se aposentar por tempo de contribuição sem idade mínima.
Se você tivesse 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos se mulher, você conseguiria se aposentar. Agora, essa modalidade ela não existe mais. Muita gente se confunde, mas essa modalidade ela não existe mais, tá? E você só pode se aposentar por idade, que é quando você completa 65 anos de idade se homem ou 62 anos se mulher. E pelo menos 15 anos de contribuição no regime geral, tá? Já no regime próprio, as idades mínimas são as mesmas, mas o tempo de contribuição é que vai variar, tá? Que é de 25 anos, além de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a data da aposentadoria, tá, gente? Essas idades mínimas, elas valem para quem começou a contribuir depois da reforma, ou seja, quem ainda não completou o tempo mínimo de contribuição. Isso é muito importante, tá? Essas são as alterações para quem começou a contribuir após a reforma. Mas, se você já está contribuindo antes da reforma e já tinha o tempo mínimo de contribuição, você pode se aposentar por uma das regras de transição. Essas regras de transição são muito importantes que vocês saibam. Elas são 5 regras de transição. A gente tem a regra por pontos, por idade, por pedágio de 50%, por pedágio de 100% e por idade mínima progressiva. Cada uma delas vão ter requisitos e condições diferentes. E isso é muito importante que seja analisado de acordo com o seu perfil, tá? E o que é o seu perfil? É a sua vida contributiva, tá? Qual foi as suas contribuições para o INSS ao longo da sua vida, da sua vida laboral, tá? Qual tipo de contribuição que você veio trazendo ao INSS, valores de contribuição, formas de trabalho. Então é muito importante, cada um tem uma vida contributiva. Então, por conta disso, cada um vai ter um perfil. E isso vai alterar significativamente no valor da sua aposentadoria, no tempo em que você vai se aposentar. Existem possibilidades de aposentadoria que você se aposentando um mês depois, você recebe mais de 30%, 40% da aposentadoria. Então, a data certa influencia na modalidade de aposentadoria. Então, é muito importante que seja verificado com cautela, porque o INSS ele não faz esse cálculo para você. A calculadora do INSS nada mais é do que uma forma de prejudicar o beneficiário, porque a calculadora do INSS ela se baseia no CNIS, tá? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e na grande maioria das vezes o CNIS ele está desatualizado. Gente, isso aqui é uma dica de ouro, tá? Então, só essa dica aqui já vale o seu compartilhamento, tá? Já compartilhe isso aqui. Não confie na calculadora do INSS. O cálculo que ela realiza normalmente é um cálculo que te prejudica. E se você fizer o pedido da sua aposentadoria com base na calculadora do INSS, muito provavelmente você não vai se aposentar na data correta, muito provavelmente você vai se aposentar com um RMI, que é uma renda mensal inicial, um coeficiente totalmente equivocado, tá? Que vai te prejudicar no valor da sua aposentadoria, tá? Então é muito importante que você saiba disso, que você busque um profissional especializado, que você faça um cálculo, porque o INSS ele não está ali para te ajudar. Pelo contrário, eu particularmente acredito que ele tenha colocado aquela calculadora até para confundir as pessoas, tá? Porque o INSS ele não joga para perder. Muita gente vê ali aquele cálculo da aposentadoria e acaba se confundindo, acaba confiando nas informações que estão ali, quando na verdade aquelas informações estão ali na grande maioria das vezes para te prejudicar, tá? Então é importante você ficar atento, entender o que as regras trazem para você e quais são as suas possibilidades de aposentadoria, tá? Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês cada uma delas rapidamente, mas se você quiser saber mais detalhes, você pode consultar os sites tanto do INSS quanto do Planalto ou outras fontes confiáveis, tá? A gente tem também a CNN Brasil, que é uma fonte confiável, tá? Tem o site do Previdenciarista, algumas possibilidades de sites que trazem ali informações de confiança. E claro, o nosso canal aqui no YouTube também tem um crivo muito grande para trazer informações sempre de qualidade para vocês, tá? A regra de transição por pontos é a regra que mais se parece com a antiga regra 85-95 progressiva, tá? Que é aquela regra que permitia receber o valor integral da média dos salários de contribuição, sem aplicar o fator previdenciário,
tá? Se a soma da idade com o tempo de contribuição fosse igual ou superior a 85 pontos, se mulher, ou 95 pontos se homem, aí esses pontos eles vão aumentar gradualmente até atingir 90 pontos. Se mulher ou 100 homens, se homens em 2027. Essa regra vale para quem já tinha pelo menos 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem, em novembro de 2019, tá? Já a regra de transição por idade mínima, que é uma regra que exige a idade mínima, né, como o nome já diz, para se aposentar. Essa vai aumentar gradualmente até atingir 62 anos para homem ou 65 anos se mulher em 2031. Essa regra ela já vale para quem já tinha pelo menos 15 anos de contribuição em novembro de 2019. Já a regra de transição por pedágio de 50% é a que exige um adicional de contribuição, equivalente a 50% do tempo que faltava para você se aposentar lá em novembro de 2019, seguindo a regra antiga de 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos se mulher. Tá? Por exemplo, se faltavam 2 anos para você se aposentar lá em novembro de 2019, você teria que trabalhar mais um ano, além desses 2 que faltavam, totalizando 3 anos. Essa regra vale para quem já estava há 2 anos ou menos de se aposentar lá em novembro de 2019. Então a gente vê aí, gente, que a data de novembro de 2019 da regra lá da reforma da Previdência é um marco temporal para a maioria dos cálculos das regras de transição, dos pedágios, tá? Isso é uma questão muito importante. A regra de transição por pedágio de 100% é a que exige um tempo adicional de contribuição, equivalente a 100% do tempo que faltava para esse segurado se aposentar em novembro de 2019, seguindo a regra antiga de 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos se mulher. Aí eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de você entender. Se faltavam 2 anos para a pessoa se aposentar em novembro de 2019, essa pessoa ela teria que trabalhar por mais 2 anos, além dos 2 anos que já faltavam, o que totalizaria 4 anos de trabalho para poder se aposentar. Essa regra vale para quem já tinha pelo menos 28 anos de contribuição, se mulher, ou 33 anos, se homem, em novembro de 2019. Mais uma vez, um marco temporal da reforma da Previdência. Já a regra de transição por idade mínima progressiva é a que exige uma idade mínima para se aposentar, que vai aumentar gradualmente até atingir 62 anos, se mulher, ou 65 anos, se homem, em 2033. Essa regra vale para quem já tinha pelo menos 20 anos de contribuição, se homem, ou 15 anos, se mulher, também em novembro de 2019. Tá? Então essas regras que a gente viu aqui são as regras que você pode escolher para se aposentar, se você já estava contribuindo antes da reforma da Previdência. Mas é preciso que a gente coloque uma atenção muito grande aí. Tá? O valor da sua aposentadoria vai depender do tipo de regra que você escolher e do cálculo que será aplicado sobre a média dos seus salários de contribuição. Tá? E é isso que eu vou explicar um pouquinho agora de forma resumida para vocês acompanharem de forma completa. É muito, muito importante que vocês entendam. Tá? E aí a gente traz a segunda mudança que a reforma da Previdência trouxe, que foi a mudança no cálculo do valor das aposentadorias, tá? Que passou a ser de 60% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, corrigidos pela inflação. Além de mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 15 anos, se mulher, ou 20 anos se homem. O valor máximo da aposentadoria é de 100% da média dos salários de contribuição, o que significa que é necessário ter 35 anos de contribuição se mulher, ou 40 anos se homem, para receber o valor integral. É bem difícil conseguir, mas algumas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo ainda conseguem. Esse cálculo ele vai valer para quem se aposenta por idade ou por uma das regras de transição, exceto a regra por pontos, porque ela ainda mantém o cálculo antigo, que era de um percentual da média dos 80% dos salários, dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994, também corrigidos pela inflação.
tá? Esse percentual, gente, é o que a gente chama de fator previdenciário. E ele vai variar de acordo com a idade, o tempo de contribuição e também a expectativa de vida do segurado, tá? Essa é a base do cálculo. Quanto maior a idade e o tempo de contribuição, e maior o fator previdenciário e, consequentemente, maior vai ser o valor da aposentadoria. Já, por outro lado, quanto maior a expectativa de vida dessa pessoa, menor será o fator previdenciário e, portanto, menor o valor da aposentadoria, tá? É muito importante comparar as diferentes regras de transição e sempre escolher o que for mais vantajoso para o seu caso. Pode parecer que elas são complicadas, mas na verdade elas não são. Mas é muito importante que a pessoa saiba que existem essas regras. É muito importante que você saiba que isso faz diferença na sua aposentadoria e no valor que você vai receber em um momento da sua vida que você mais precisa. A aposentadoria é um momento não só de descanso, não só que a pessoa tira para relaxar, mas que a pessoa que trabalhou a vida inteira necessita de um retorno do governo, precisa receber um valor digno, um valor que lhe é devido. Então é muito importante que você saiba que existam essas regras de transição, que elas afetam diretamente no valor, na data da sua aposentadoria, tá, gente? Então é sempre importante que vocês busquem um profissional especializado para fazer a verificação desses cálculos e, na grande maioria das vezes, eu aconselho sim que você dê entrada na sua aposentadoria com um profissional, um advogado especializado, tá? Porque sabe jogar as regras do jogo, já conhece todas as manhas, todos os macetes dentro do sistema do INSS, vai fazer um requerimento completo, vai ter um cálculo correto, não vai depender de calculadora do INSS, pelo amor de Deus, gente. Não vai depender de calculadora do INSS. Então é muito importante que nesse momento de você planejar a sua aposentadoria, e quando eu falo esse momento, não é que você esteja próximo da sua aposentadoria. Não, às vezes no momento que está próximo da sua aposentadoria, a vaca já pode até ter ido para o brejo, tá? Então quanto antes você fazer essa verificação, melhor, porque você se planeja, você projeta o seu futuro com base num cálculo correto, tá? Você não fica ali à deriva, esperando o dia que se a aposentadoria chegar, ali fazendo cálculo de 65 anos, fazendo aqueles cálculos mentais que muitas vezes a gente fica fazendo, não, porque quando eu me aposentar, eu tenho que esperar eu ter 30 anos. Não, gente, busque um profissional especializado para poder fazer esse cálculo, para você poder planejar de fato a sua vida com base em cálculos reais e informações relevantes e importantes, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é o seu nome, de onde você está falando. É um prazer ter você aqui no nosso vídeo. Fico muito feliz. A nossa família está crescendo cada vez mais. O nosso canal tem crescido com base na verdade, com base em notícias de qualidade, informações que vocês realmente precisam saber. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, não esquece de se inscrever. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo. É muito importante porque você fica sabendo de notícias em primeira mão, explicadas de forma correta, tá? Direitos que você tem, às vezes você nem sabe, revisão da vida toda e outras revisões que muitas pessoas têm direito e também nem estão sabendo, tá, gente? Então é isso, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha, o seu curtir. O seu like é muito mais importante do que você imagina. Além de você deixar só o like, clicar ali e perder o quê? 1 segundo deixando o seu like. Além de você compartilhar também esse vídeo, porque eu sei que você vai compartilhar, porque você quer o bem de outras pessoas, informação boa precisa ser compartilhada. Além de você compartilhar, você deixando o seu like, o YouTube também compartilha. Então acaba que a gente consegue atingir mais pessoas. E quanto mais pessoas ficarem sabendo dos seus direitos, mais a gente vence o governo, o INSS, tá? A gente vence tendo os nossos direitos elencados e alinhados ao nosso lado, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Então, fica ligado e até o próximo vídeo. Tchau!